Está feliz de glória a Jesus. A los Coríntios, capítulo de número 7, verso de número 2. Glória a Jesus. É bueno estarmos aqui na presença do Senhor. Vamos estar lendo o texto da palavra do Senhor Jesus e vamos orar. E depois de período de oração, estaremos estudando a palavra. Deus tem uma palavra poderosa para nós outras esta noite. Amém. Todos os dias o Senhor tem uma palavra poderosa para nós outros. Mas hoje em especial, Deus vai falar com nós outros de maneira grandiosa e fundamental. Algo que nós outros devemos e podemos aplicar em nossas vidas e também ensinar a outros. Amém? 2 Coríntios, capítulo de número 7, verso 2. Digo assim: admitindo-nos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos enganado. Não lo digo para condenar-os, pois já he dicho antes que estáis em nosso coração, para morrer e para viver juntamente. Muita franqueza tenho com vosotros, muito me glorio com respeito de vosotros. Lleno estou de consolação sobre o mundo de gozo em todas nossas tribulações. Porque de certo quando vinimos a Macedônia, nenhum repouso tuvo nosso corpo, senão que em todo fomos atribulados, de afuera conflitos, de adentro temores. Pero Deus que consuela a los humildes, nos consolou com a venida de Tito, e não só com sua venida, sino também com a consolação com que ele havia sido consolado enquanto a vosotros, haciendo-nos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mim, de maneira que me regocijé aún más, porque aunque os contristé com la carta, não me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algum tempo os contristou, agora me gozo, não porque hayáis sido contristados, senão porque fuisteis contristados para arrependimento, porque habéis sido contristados segundo Deus, para que nenhuma pérdida padeceis por nossa parte, porque a tristeza que é segundo Deus produz arrependimento para salvação, de que não há que arrepender-se, pero a tristeza do mundo produz morte, porque é aqui, isto mesmo, de que hayáis sido contristados segundo Deus, que solicitud produjo em vosotros, que defesa, que indignação, que temor, que ardiente afecto, que celo e que vindicação, em todos os habéis mostrado limpios em el assunto. Assim que, aunque os escrevi, não foi por causa de que cometi el agravio, nem por causa de que lo padeceu, segundo, ou seja, senão para que se os hicesse manifesta nossa solicitud que temos por vosotros delante de Deus. Por esto hemos sido consolados em vuestra consolação, pero muito mais nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espírito por todos vosotros. Pois, se de algo me he gloriado com ele respeito de vosotros, não he sido avergonzado, senão que assim como em todo os hemos hallado com verdade, também nós outros e a nosso gloriarnos
com Tito resultou verdade. E seu carinho para com vosotros é aún mais abundante quando se acuerda de la obediência de todos vosotros, de como lo recebisteis com temor e temblor. Me gozo de que em todo tenho confiança em vosotros. Amém. Amém. Aleluia. Eu quero recapitular com os irmãos alguns versos. Aleluia, Cristo. Eu quero recapitular a partir do verso de número 6 ao verso de número 11. Mas maravilhoso está aqui. A unção do Espírito Santo está aqui neste lugar. Amém, eu creio, poderoso Cristo. Glória a Jesus. Graças, Senhor Jesus. Graças. O Espírito Santo está aqui. Mas coisa melhor quando estamos na presença de Deus e o Espírito Santo está obrando por sua amor. Eu não sou muito grande aqui esta noite. 2 Coríntios capítulo número 7. Vamos recapitular a partir do verso número 6. Deus vai marcar a subida aqui esta noite. Aleluia. Digo assim na palavra do Senhor. Pero Deus que consola a los humildes nos consolou com a venida de Tito. E não só com sua venida, senão também com a consolação com que ele havia sido consolado, enquanto a vosotros haciendo-nos saber vuestro grande afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mim, de maneira que me regocijei aún mais, porque aún os contristei com a carta. Não me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algum tempo os contristou, agora me gozo, não porque hayáis sido contristados, senão porque foste contristado para arrependimento, porque habéis sido contristados segundo Deus, para que nenhuma pérdida padeceis por nossa parte. Porque a tristeza que, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, e que não há que arrepender-se, pero a tristeza do mundo produz morte. Porque é aqui, isto mesmo de que hayáis sido contristados segundo Deus, que solicitud produjo em vosotros, que defensa, que indignação, que temor, que ardente afecto, que celo e que vivificação em todos os habéis mostrado límpios em el assunto. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Com a ajuda do Espírito Santo, eu quero esta noite trazer uma enseñança bíblica abordando o tema tristeza segundo Deus. Quantos podem repetir comigo? Tristeza segundo Deus. Tristeza segundo Deus. Glória a Jesus. Pastor, tu vai falar de tristeza? Melhor falar de alegria, algo que nos deixa alegre, feliz. Aleluia. Vamos falar de la tristeza segundo Deus. Amém. Que de acordo com esse texto, que la tristeza segundo Deus. Por que dijo Pablo tristeza segundo Deus? Ele dijo tristeza segundo Deus porque é como Deus la quiere, ou seja, é a tristeza como Deus la quiere, ou a tristeza que agrada ao Senhor. Então vamos estar estudando aqui esta noite, porque é fundamental para nossas vidas, e eu tenho certeza
que uma vez que oímos sua palavra e guardamos em nossos corações e buscamos a ser prática ou praticá-la, nós outros nunca mais seremos o mesmo. Pablo, ele escreveu esta carta a los hermanos ou a la igreja que se encontrava em uma cidade chamada Corintos. Esta é a segunda carta que Pablo havia escrito a esta igreja. Na igreja de Corintos, nós outros, ao lermos, por exemplo, a primeira carta de Pablo como a segunda, nós outros observamos que a igreja de Corinto foi uma igreja que tinha muitos problemas. Uma igreja que tinha diversos tipos de problemas. Problemas que tuve na igreja de Corinto que nós outros não temos aqui. Não sei se vamos ter ou não nos dias posteriores. Pero o que leva eu a me regocijar e alegrar na presença do Senhor é que Deus, por intermédio de sua gloriosa palavra, Ele obrou na igreja de Corintos. E tudo quedou registrado neste santo livro, ou na Santa Escritura, para nos ajudar como ser verdadeiros cristianos, como servir a Deus, como ter uma vida que agrada ao Senhor Jesus Cristo. Pablo, neste capítulo que lemos aqui, capítulo de número 7 de sua segunda epístola, Pablo revela à igreja, aos irmãos de Corintos, que ele estava em Macedônia, mas em seu coração estava temeroso. Ele estava muito preocupado, estava muito triste. E ele dijo que sofreu aflições e perseguições, tanto por parte afuera, como também em seu interior. Ele dijo que estava muito preocupado com a igreja de Corinto. Ele estava preocupado porque ele escreveu a primeira carta aos Coríntios e ele repreendeu esta igreja, chamou a atenção devido aos pecados que estavam ocorrendo, acontecendo na igreja, coisas absurdas. Por exemplo, ali tinha muitos falsos profetas e Pablo dedicou alguns textos em sua primeira carta para repreender esses falsos profetas e orientar a igreja que não aceitasse essas falsas ensinanças. Tinha de falsos apóstolos, tinha de irmãos. A igreja estava dividida em 4 grupos. Por isso Pablo, no capítulo de número 3 de la primeira epístola, chamou eles de carnales. Digo, todavia vós outros não sois espirituais, sois carnales, porque estavam divididos em grupos. Tinha um grupo que dizia, eu sou de Pablo, outro não, eu sou de Apolo, outro não, eu sou de Cefas, outro não, eu sou de Cristo, é o pior de eles. Não respeitava liderazgo, não era submissos, assim o que dava na gana. Pablo, na primeira carta, ele aconselhou com relação ao matrimônio, dedicou ele capítulo 7 de 1 Coríntios, todo para ensinar como devem os casados proceder. A mulher respeitar o marido e amá-lo, o marido amar sua esposa também, nenhum defraudar a nadie, dar ao outro o que é devido, não se entregar à prostituição, os solteiros não se entregar à fornicação e nem os desejos carnais pecaminosos. E no capítulo de número 5, Pablo chamou a atenção de uma igreja de tal maneira que digo, eu oigo, trago a meu conhecimento que há um jovem que está tendo relações sexuais com a madrastra, a madre da mulher do padre. E ele sigue na igreja em comunhão, tomando Santa Ceia, parafraseando o texto, como se nada.
Pablo llamó la atención de los líderes de la iglesia y de la iglesia, dijo que él debería ser disciplinado. Y el verso de número 5, Pablo dijo que se entregue a Satanás la carne para que se salve el espíritu en el día, en la venida del Señor. Com essa expressão, Pablo não estava dizendo que este jovem seria entregue a Satanás para a destruição de sua vida. Quando ele dijo se entregue a Satanás para a destruição da carne, para que se salve o espírito na venida do Senhor, ele estava dizendo, porque uma vez que a pessoa está disciplinada ou excluída, fora da comunhão de Cristo, está em uma esfera espiritual onde o diabo tem o controle. E se não há um sincero arrependimento, uma sincera conversão, o diabo tem o poder de dominar esta vida, de llená-lo de angústia, de desesperação, depressão e outras situações conflitosas, como por exemplo, quantos acordam da história do hijo pródigo? Saiu da presença de Deus, deixou a casa do Pai, perdeu a comunhão com a família de Deus e marchou, saiu da esfera espiritual, da comunhão com Cristo e entrou em uma esfera onde o diabo tem o controle, o domínio, para llenar as vidas de desesperação, de angústia, depressão, arruinar a vida das pessoas. Porque Pablo dijo que se entrega a Satanás para a destruição da carne, porque só quando depois de afligido e arruinado por el diablo, que muitos acuerda de que há um Deus que pueda ter misericórdia e liberar. Pois só quando o hijo pródigo estava apacentando os cerdos, tão hambrento, que nada lhe dava nada para comer, e ele desejava comer o alimento de los cerdos. Sua vida emocional, espiritual, em todos os aspectos estava completamente arruinada. O diabo arruinou a vida deste hijo pródigo. E quando estava de tudo arruinado para ele acordou que existia um Deus em que ele havia pecado contra ele, e um padre que havia dado a espalda para ele também pecado contra ele. Foi neste estado de ruína que ele reconheceu seus pecados e volveu para a casa do padre. Aí uma referência também extraordinária no Antigo Testamento, em 2 Crônicas, capítulo de número 33, especificamente o verso 12 e 13, de um rei de Judá, chamado Manassés. Manassés, ele reinou 52 anos em Judá. Manassés, diz a Bíblia que isso, todo tipo de pecados que tu pode imaginar, hasta o queimar el hijo em sacrifício. Ele insultou a Deus, ele aborreceu a Deus, ele provocou a ira de Deus. Ele não teve nenhum tipo de temor. Queimou sacrifício a los ídolos, hasta o próprio hijo queimou em sacrifício. Vindo o rei de la Síria e levou cautivo, meteu em el calabouço, atou com grilhos, cadenas. A Bíblia ensina, 2 Crônicas, capítulo de número 33, verso 12 e 13, que a angústia se apoderou de seu coração. É verdade, Senhor Jesus.
Esto interessante que a angústia que apoderou-se de seu coração foi uma angústia, uma tristeza em Deus, ou tristeza segundo Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por que a tristeza segundo Deus, pastor? Porque foi uma tristeza que Deus queria que ele tivesse. Amém. Glória a Cristo. Foi uma tristeza que agradou a Deus. Aleluia. Por quê, pastor? Deus se agrada com a tristeza uma vez que a tristeza leva o homem ao arrependimento. Que é arrependimento? A palavra arrependimento vem de um término grego que é metanoia. Metanoia em espanhol ou em português significa câmbio de mentalidade, Glória a Deus. que leva ao câmbio de conduta. Amém. Glória a Jesus. Manassés, depois que havia praticado todo tipo de pecado, nenhum profeta com suas prédicas logrou convencer ele de seus pecados. Ele nem parava para ouvir os profetas. Misericórdia. Ele nem parava para ouvir as escrituras, para estudá-la. Pero quando ele estava em el calabouço, atado por cadenas, humilhado, havia perdido o reino, fadado à morte, a angústia se apoderou de seu coração. Algo, irmãos, que eu vejo nesse texto e eu regocijo e consuela-me e me motiva a seguir predicando. O profeta Isaías, em capítulo 53, versículo 1, ele diz: Senhor, quem deu crédito a nossa predicação? Quem manifestou o braço do Senhor? Amém. Ele predicava por la manhã, por la madrugada, por la tarde, por el dia todo, e ele não via nenhuma pessoa se converter. Amém, Jesus. Nossa preocupação não deve ser tanto quem está ouvindo, quem está crendo. Nossa preocupação maior deve ser em predicar, sembrar. Aleluia. Manassés não ia aos profetas. Manassés não lia as escrituras. Pero Manassés sabia algo de Deus. Aleluia. Ele conhecia algo de Deus de Israel. Glória a Cristo, Senhor Jesus. E quando ele estava em el calabouço, ele se pôs a orar em extrema angústia. Amém, irmãos? Amém. Ele tinha el calabouço, ele se humilhou e orou. Glória a Deus, Senhor Jesus. Aleluia. A angústia que ele sofreu foi uma angústia segundo Deus, porque esta tristeza agradou a Deus, porque levou ele a um câmbio. Glória a Deus, Senhor Jesus. Um câmbio de mentalidade. Metanoia. Câmbio de mentalidade e câmbio em suas condutas. Ele volveu para Deus allí em calabouço. Dijo no verso 13 que Deus ouviu suas orações. Deus perdonou seus pecados. Aleluia. Deus nunca mira para a gravidade do pecado. Deus nunca mirou para a gravidade do pecado. Glória a Deus. Para Deus não tem pecado grande ou pecado pequeno. Para Ele tem pecado arrependido ou não arrependido. É verdade, Deus. Deus nunca mirou para a gravidade do pecado. Ponga isso em sua mente, em seu coração. Amém. Deus nunca mirou e nunca mira para a gravidade do pecado. O ser humano mira para a gravidade, por la quantidade. Mira, isto é pecado, esse pecado é grande, esse pecado é grave. Esse aqui, nós outros podemos passar por em cima. Deus não mira para a gravidade do pecado. Ele também não passa por em cima de nenhum pecado. Todo tipo de pecado necessita arrependimento. Portanto, todo ser humano necessita se arrepender, se deseja assim ser salvo por Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Não há como fingirmos de que arrependemos. Amém, eu creio. Manassés se arrependeu, Deus mirou o arrependimento em sua vida. Se na época tu era muitos tipos de cristianos que temos hoje, sempre estaria apontando o pecado dele e dizendo: eu não estou de acordo com Deus. Perdonar este homem depois de tanta maldade e tantas coisas, mas Deus não perdonou porque houve arrependimento. Amém. Glória a Deus. E qual foi a evidência do arrependimento? Ele cambio de mentalidade e de conduta. Amém. Glória a Deus. Eu cambio minhas condutas e minhas ações. Aleluia. Eu isso não hago mais. Amém. Eu cometi isto, pero não cometo mais. Amém. Jesus. Aleluia! Foi perdonado por el Senhor. Ele foi arruinado por el diabo, para que ele caísse em si e acordasse de Deus. Aleluia. Então, por isso Pablo dijo que o jovem que estava praticando incesto deveria ser entregue a Satanás para ser arruinado por ele, afligido por ele, para que salvasse o espírito quando o Senhor venisse, para que ele, delante das aflições provocadas por el maligno, pudera se converter, se arrepender, volver para o Senhor, como volveu Manassés, e como ele o bravo também volveu. Aleluia. Glória a Deus. E muitos outros problemas teriam na igreja de Corintos. Pablo então escreve esta carta, chamando a atenção deles, e escreveu uma outra carta, onde nós não temos acesso a ela. Sumiu, desapareceu, não sei o que passou com esta carta. Pero depois que Pablo escreveu esta carta, exortando aos irmãos de Corintos, Pablo quedou preocupado. Já passou isso comigo muitas vezes, de eu terminar a prédica e eu quedar preocupado. Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. E eu já orei a Deus tantas vezes para que me cambiasse. Senhor, eu não quero ser predicador assim. Eu quero predicar diferente, Senhor. Eu quero predicar mensagens diferentes. Eu não quero ser um pastor que exorta, só não. Pero Deus levanta quem quer, como quer e da maneira que Ele deseja. Aleluia. Eu creio. Amém. Pablo dijo: mira, eu quedei muito triste. E ele estava em Macedônia. Hechos capítulo 16 nos ensina. Estava ali predicando. Liberou uma muchacha, uma jovem que tinha um espírito de adivinação. Amém. Verdade. Líder se converteu. Carceleiro se converteu. Verdade. A glória de Deus se manifestou, o local temblou e ficou extraordinária, porque o coração dela estava em desespero, preocupação por a igreja de Corintos. Se for hoje seria melhor, não? Amém. Eu corro o telefone, chamo o pastor de Chaves: como está a igreja, pastor? João, como tu está? Bem, família, bem na igreja. Chamo os pastores de Hamburgo, Alemanha, digo: bendiciones. Pastores, bem, na família, tudo bem? Feliz, na igreja, como estás? Como vão os irmãos? Hoje é muito mais fácil. E na época de Pablo não tinha telefone, não tinha autobus, não tinha avião, não tinha redes sociais, WhatsApp, Facebook, nada disso existia. Ele tinha que viajar muitos dias ou meses em um navio, ou utilizando um animal, ou de a pé, ou enviar uma carta e esperar a resposta. Pablo em Macedônia estava à espera do presbítero ou pastor Tito, que estava sob a responsabilidade da igreja de Corintos,
que iria trazer a ele notícia de como estava de los hermanos. Por isso Pablo dijo que quando Tito vino ter com ele em Macedônia, isto foi consuelo para seu coração. Pablo dijo: o Espírito Santo me trajo dois tipos de consolo, parafraseando o texto. Primeiro, porque eu vi Tito consolado. Amém. Por que Tito estava consolado? Porque a carta com que Pablo enviou à igreja de Corinto, repreendendo o fornicário, o adúltero, o prostituto, havia surgido efeito positivo para a igreja. Aleluia. Amém. Os hermanos que praticavam a idolatria e comiam comida sacrificada aos ídolos negaram esta prática. Glória a Deus. Os hermanos soberbios, os falsos profetas, haviam melhorado a vida espiritual deles. Aleluia. O pastor Tito estava feliz. Glória a Deus. Se quer ver o coração de um pastor, aleluia, cheio de gozo, sentindo motivado, sentindo consolado quando ele vê o efeito da palavra e nos corações de los hermanos. El adulto dejando adultério e convertendo ao Senhor. El fornicário dejando a fornicação e convertendo a sã doutrina do Senhor Jesus. El chismoso dejando o tisme. E enfim, el pueblo se santificando, orando, buscando ao Senhor, dejando o pecado e tendo uma vida de santidade. El pastor, o líder desta igreja, obviamente, sente consolado pelo Espírito Santo e motivado a seguir adelante. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Cristo. Quem entendeu, diga amém. Amém. Aleluia, glória a Jesus. E o consuelo de Tito era o consuelo de Pablo. Glória a Deus, Jesus. E quando Tito disse que havia passado na igreja, disse: mira, Pablo, a igreja quedou muito triste. A igreja quedou muito triste quando foi lido a carta que tu enviou. Quando eu li na igreja a carta, quando foi disciplinado os irmãos que tinham que ser disciplinados, quando foi ensinado a carta que tu enviaste, uma tristeza profunda se apoderou da igreja. Aleluia. Pero Tito dijo: pero esta tristeza, Pablo, ela provocou arrependimento em pueblo. Aleluia. Essa tristeza foi buena, porque o pueblo se arrependeu. Amém. O pueblo se converteu ao Senhor. E eu pensava, Pablo, que o pueblo ia te odiar, pero o pueblo passar a te amar aún mais. Glória a Cristo, Senhor Jesus. E a igreja está ansiosa, anelante por te ver. Amém, Jesus. Pablo escreve essa segunda carta dizendo a eles que ele quedou triste, não por a tristeza de eles, pero después ele quedou alegre, gozoso, não porque eles quedaram tristes, pero porque a tristeza de eles foi segundo Deus. Aleluia. Uma tristeza que agradou a Deus. Uma tristeza que levou eles ao arrependimento. Glória a Cristo. Uma tristeza que levou eles a retroceder, a frenar, a poner um fim na vida de pecado. Glória a Deus, Jesus. Que levou eles a um câmbio de mentalidade e de conduta. Aleluia, Santo Senhor. Por isso Pablo dijo: eu me regocijo e eu quedei consolado quando Tito me trajo esta notícia. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Esta é o mensaje que o Espírito Santo tem para nós outros. Aleluia. Glória a Deus. Os dois tipos de tristeza. Amém. Pablo deixou claro aqui, a partir do verso de número 8, 9, 10 e 11.
que há dois tipos de tristeza que se manifestam na persona. A primeira é a tristeza segundo Deus, e depois ele dijo sobre um segundo tipo de tristeza, que é a tristeza segundo o mundo. Aleluia, Senhor Deus. Graças, Pai, pela tua Pero pastor, que tristeza é essa? Esta tristeza é um tipo de tristeza que o mundano sofre a ela. Quem é o mundano, pastor? O mundano é aquele que vive uma vida apartada de Deus, que não obedece a Deus, uma vida de rebeldia, de pecado, de iniquidade. A tristeza segundo o mundo, os mundanos sofrem elas. Quando, pastor? Quando são iludidos, quando eles sofrem algum tipo de perdas devido ao pecado que praticou. A preocupação do mundano não é com a vida espiritual, são com as perdas. Perdeu algo, perdeu alguma coisa. E esse pecado leva a um estado de depressão, de ansiedade, leva ao estado persistente ou de persistente complexo de inferioridade, ao sentimento de culpabilidade. Pero não há câmbio, siga o mesmo. A tristeza segundo o mundo leva as pessoas a se condoer ou quedar apenado por as coisas temporais, por a perdida das coisas temporais. Por exemplo, uma pessoa quando peca, e a tristeza não é segundo Deus, é a tristeza segundo o mundo, a pessoa só queda triste quando é disciplinada. E não queda triste porque pecou e desagradou a Deus. Queda triste porque foi disciplinada. Queda triste porque perdeu a liberdade, perdeu as funções, os cargos. Se era obreiro, líder, não vai liderar mais. Se és pastor, não vai poder pastorear mais. Então, a tristeza é por a posição, as funções, o privilégio que tinha, que vai perder. Não queda triste porque pecou contra Deus, entristeceu o Espírito Santo. Quem entendeu, diga amém, Jesus. Aleluia. A tristeza mundana atua desta maneira. Já a tristeza segundo Deus, a tristeza que agrada a Deus, a pessoa não está preocupada com o cargo que vai perder, com a função. Que vão pensar de mim? Meu Deus. Que vai dizer? Não é essa preocupação. Mira, eu entristeci a Deus. É verdade, Senhor Jesus. Eu desagradei a Deus, meu Padre Celestial. É verdade, Deus. Glória a Cristo, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. A tristeza segundo o mundo leva as pessoas a se preocupar com as coisas desta vida, temporais. Lá segundo Deus, com as espirituais, lá eterna. Amém. Há pessoas que quando pecam e ele vai ser disciplinado, a primeira pergunta que muitos dizem é assim: pastor, quantos meses eu vou quedar disciplinado? Meu Deus, tem misericórdia. Se ele passou de ser, mira, 1 mês, 2 meses, 3 meses, passa rápido. Meu Deus, tem misericórdia.
Há muitos que dizem, passa rápido. Essa é a tristeza segundo o mundo. Tristeza mundana. Não está preocupado por ter pecado contra o Senhor, entristecido com o Espírito Santo. Pero quando eu volverei lá ativa. Essa é a tristeza segundo o mundo. Aleluia. Deus, tem misericórdia do teu povo. Não há arrependimento. O sangue de Cristo tem poder sobre nós. Não há câmbio de mentalidade, de conduta. Siga o mesmo. Pero se a tristeza é segundo Deus, há câmbio. Porque quem está em el controle de nossas vidas é o Espírito Santo. Amém, eu creio. É o Espírito de Deus. Aleluia. Pero se és uma tristeza segundo o mundo, preocupação com que vamos, a pérdida que vamos sofrer das coisas temporárias. Porque se tu ir para a vida, tu poderás perder na vida eterna. Se a tristeza é segundo o mundo, não, eu não estou preocupado. Pero eu estou preocupado porque vão falar de mim. Que vão pensar de mim? Eu alabava e a hora, eu tocava e a hora, eu predicava e a hora. Eu estava sempre ali e a hora. Que vão pensar de mim? A tristeza segundo Deus é como Deus me vê. Como pensa Deus? Eu entristeci meu Pai. Eu entristeci no Espírito Santo. Eu tenho que me arreglar com ela. É como o rei Davi. Quem acorda o rei Davi? Salmo 51, versículo 11 e 12. Depois que o pecado dele foi denunciado por Natan, a tristeza que ele sentiu foi profunda e foi segundo Deus. Ele não quedou preocupado com o que as pessoas iam pensar dela ou dizer dela. Aleluia. Ele diz no verso 10: Senhor, crie em um coração novo, dê-me um espírito reto. Amém. Glória a Deus. Não quites para sempre de mim tu Santo Espírito. Oh Deus, aleluia. Graças a Lembra Deus. a preocupação de quem sente a tristeza em Deus? Porque a primeira coisa que passa em nós outros quando pecamos é a ausência do Espírito Santo. Amém. Todos que pecam sabem que pecaram, porque o Espírito Santo entristece dentro de nós outros. Quem entendeu, diga amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu posso ser de tudo, eu posso abrir a língua, eu posso saltar, eu posso ser de tudo. Não resolve. Estou perdonado porque eu abri língua. Misericórdia, Deus. Estou perdonado porque eu profetizei. Tem misericórdia. Estou perdonado porque eu cantei como nunca. O sangue de Jesus tem poder. O perdão vem quando há um sincero arrependimento, Aleluia. uma tristeza em Deus. Por isso digo Provérbios 28, verso 13: aquele que oculta, esconde seus pecados nunca prosperará. Pelo aquele que confessa e derra, não é só confessar não, confessar e derrar. Judas Iscariote confessou, não derrou. Muitos que creem, mira, todos que confessam é porque está arrependido, não é verdade. Judas Iscariote confessou, mas nunca se arrependeu. Amém, é verdade, Deus. Por isso eu digo, aquele que confessa e derra, alcança a misericórdia. Glória a Deus, Senhor Jesus. Se eu confesso, eu pido perdão pelo signo mesmo. Tem misericórdia. Não houve arrependimento. O sangue de Cristo tem poder. Pastor, tu está ruim. Não. Arrependimento vem do termo grego, metanoia. Metanoia significa câmbio de mentalidade e atitude. Glória a Deus. Se eu sigo o mesmo, não houve câmbio.
Se não houve cambio, não houve arrependimento. E se não houve arrependimento, não há perdão. Não sou eu que estou dizendo, a palavra. Amém, Deus. Aleluia. Amém. Nós não podemos estar aqui rugando de ser cristiano. É verdade, Senhor. Eu ruego de predicador e nós outros ruega de cristiano. Misericórdia, Cristo. Estarão todos perdidos. É, Senhor. Tem misericórdia de nós. Devemos pedir a Deus a misericórdia e a graça para que nos ajude. Amém. O nome Porque é o mesmo perigo que corre vosotros, corre a mim também. é verdade, Deus. Glória a Deus. Vosotros como a mim necessitam de misericórdia e graça de Deus. Eu não predico como alguém melhor que vosotros. Amém, eu creio. Não estou aqui na posição de alguém melhor que vosotros. Estou aqui na posição de um arauto, de alguém que está avisando, advertindo. E essa advertência é para vosotros e para mim também. Amém, aleluia. Para que a misericórdia de Deus seja manifestada em nossas vidas. E nós todos podamos estar para sempre com o Senhor. Aleluia. Glória a Cristo, Senhor Jesus. Glória a Jesus. Glória ao teu nome, meu Deus. Se o arrependimento ou se a tristeza é segundo o mundo, irmãos, não há câmbio, porque quem está sob o controle é o diabo e não é o Espírito Santo. Misericórdia, Deus. Tem misericórdia, Cristo. No nome de Jesus. Já prediquei muito sobre isso aqui, e isso não é secreto para os irmãos. Todos sabem que uma casa se não limpia, a suceira vai atraindo o quê? Os insectos, colebra. E se não limpa, de repente, acha um leopardo está sendo morado ali. Deus que tenha misericórdia. De repente, o leão, O sangue de gasta um Tarzan chega ali com... batido. Aí que limpiá-la. Amém, Jesus. Tem misericórdia de nós. E limpiar bem limpa. Amém, Pai. No nome de Jesus. E como limpa, pastor? Jesus ensina. Juan 15, verso 12 e 13. Limpa com a palavra. Santifica com a palavra. Juan 17, 17. Purifica também com a palavra. Salmo 119, versículo 9. Amém, eu creio. A casa tem que ser limpa para não atrair os insectos, Em Deus, no nome de Jesus. os malos pensamentos. Pastor, a Bíblia diz que quem é de Deus, ele maligno não lhe toca. É verdade. O diabo não toca em quem é de Deus. Pero o diabo não é tonto. Ele não pode tocar, ele busca maneira. Uma das maneiras, malos pensamentos, malos sentimentos, falta de perdão, remordimento, ressentimento, irem com toda essa maneira que ele busca de entrar. Já vi pessoas possuídas por demônios que todo começou com sentimentos, ressentimentos do marido. E a demônio entrou e quedou possuída. Misericórdia. Teria uma mulher na cidade que eu pastoreei, a última cidade que eu pastoreei, todos os dias, às 4 da tarde, eu era chamado por a mesma pessoa. A mulher estava ali endemoniada de há muito tempo. E quando chegava, estava como uma muerta. Todos os dias. Chegava às 4, eu poderia já saber que o telefone ia tocar. E toda pessoa com ressentimento, Tem misericórdia. falta de perdão. Misericórdia, Senhor. E na segunda igreja que eu pastorei também em Brasília, eu tinha uns 19 anos, estava na igreja orando, mais ou menos meio-dia. Chegou o senhor, presbítero da igreja, como o senhor disse, pastor, a mulher dela está enferma e pediu que tu fora orar por ela. Chegamos ali, tinha passado ali já uns 2 pastores, de umas 2 igrejas, e eram homens de Deus. E a mulher possuída por demônio. E também tudo começou por a falta de perdão. Pero quando ele tomou a decisão, o demônio foi quitado por o poder do Senhor. Amém. A casa tem que ser limpa. Amém. Em nome de Jesus.
Se nossa vida não for limpa por la palavra, que é como, pastor? Só de ler já está limpando? Não, não. Ler, estudar e pôr em prática. O que é que digo aqui? O que está dizendo para pôr em prática em tua vida. Digo para orar, ore. Digo para ajudar, ajude. Digo para deixar certos hábitos, deixa. Amém, Cristo. Aleluia. É difícil, pastor. Por isso Jesus dijo, eu envio um consolador, Espírito Santo, para te ajudar. Amém. Glória a Deus. Porque se a tristeza que sentimos é mundana, sabe, eu não quero perder. Deus tem misericórdia. Eu quero ser cristiano, mas eu tenho que aceitar da maneira que eu sou. E tenho que dizer para Jesus, não para mim. Eu não tenho igreja. Eu sou simplesmente um líder. Se tu quer que Jesus te aceite da maneira que tu és, hable com ele. É verdade. Pero eu já asseguro a ti que Jesus não vai cambiar, não. É verdade. Porque viu que sua palavra é imutável. Amém. Não cambia. Amém. Com Cristo és, ou tu cambia ou está perdido. Amém. Glória a Deus. Jesus é o mesmo. Amém, eu creio. Sua palavra é a mesma. Amém, Senhor Jesus. Eu sou assim. Vou morrer assim. Misericórdia. Eu sugiro que tu oiga a palavra e pida a Jesus. Aí alguns em Brasília que dizem, é um dito em Brasília, el árvore quando é colgada, hasta depois de muerta e queimada, na ceniza é colgada. Pero não somos um árvore nós outros. Amém, é verdade. Somos seres humanos. E temos um espírito que pode trabalhar em nós outros, endireitar nossas veredas. Amém, no nome de Se estamos dispostos a isso. Amém. Então, se o diabo tem o controle, a maniobra, sabe o que vai passar? Primeiro que ele faz, ele induz as pessoas a pecar. Tem misericórdia. Ele apresenta o pecado como coisa dulce, prazerosa. E depois que a pessoa peca, desobedece a Deus pecando, o que o diabo faz? Quando a tristeza é segundo o mundo, o diabo põe essa pessoa desejo de hundir em la desesperação. Misericórdia. Foi por isso que Pablo disse que a tristeza segundo o mundo leva a morte. Que morte? Morte espiritual. É verdade. E consequente, a morte eterna. Quem entendeu, diga amém. 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 Já para terminarmos, porque as horas se avançam, teríamos mais coisas para abordarmos, mas só para terminarmos esta parte. Há um exemplo aqui para concluir. Eu quero concluir com dois exemplos. Um de la morte, de la tristeza segundo Deus, e outro de la tristeza segundo o mundo. Dois personagens. Um chama Pedro, outro Judas Iscariote. Amém. Se nós vamos pararmos para pensar, o pecado de los dois não tem um mais grave que o outro. É verdade. Qual foi o pecado de Pedro? Pedro negou Jesus. Pecou porque negou Jesus. Hasta bromado de Jesus. Meu Deus, é verdade. E de Judas Iscariote. Judas vendeu Jesus por 20 moedas de prata. Ou seja, por 30 moedas de prata. Um negou. Não conosco este homem. Não sei de que se trata. O outro vendeu. Pero uno sentiu a tristeza segundo Deus. Quem foi? Pedro. Pedro. A tristeza que Pedro sentiu foi segundo Deus. Amém. Glória a Cristo Jesus. E a capítulo de número 22 de São Lucas, verso de número 32. Jesus disse a ele que ele iria
tirando aí na vida dele como se hace com o trigo. E Jesus disse: pero eu roguei por ti para que não te falte a fé. Oh Deus, graças a Deus. E quando tu has vuelto a mim, fortaleza seus irmãos. Amém, aleluia. Jesus já sabia que Pedro ia volver ao Senhor. É verdade, o Senhor é bom. Porque Jesus conhecia o coração de Pedro. É verdade, Deus. Graças, Senhor. Pedro não tinha um amor ágape por Jesus, mas gostava de Jesus. É verdade. São Lucas 22, verso 61. Quando Jesus ia sendo levado para ser juzgado, Pedro havia negado a Jesus 3 vezes. Oh Senhor Jesus. E neste momento ele galho cantou. Ou seja, era por la madrugada, a hora de cambiar de turno. E gado não era um animal, não, irmãos. Muitos pensam que o gado era um animal. Não era um animal. Ali cerca do tempo dos judeus, gado era um animal imundo. E não poderia ter animal imundo ali. Não teria. Não há possibilidade de ter. Pero uma trompeta tocada ali, a hora que ia cambiar de turno, os guardias, era chamado de gado. Amém, Jesus. E quando tocou esta trompeta para cambiar de turno, Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Oh Deus Santo. E exatamente neste momento ia passando Jesus. Oh Deus. São Lucas diz que Jesus de amado mirou para Pedro. E quando Jesus mirou para Pedro, Pedro conheceu a mirada de Jesus. Oh Deus. Ele acordou que Jesus havia dito antes que ele cante. 3 vezes Pedro negaria Jesus. Oh Senhor é Deus. Muitos pensam que ele galho cantar 3 vezes. Não, galho não cantou 3 vezes. Não era galho também, era trompeta, só uma vez. Amém. Pedro negou Jesus 3 vezes antes que ele galho cantasse. Aleluia. E quando Pedro viu Jesus mirando para ele, Pedro acordou do que Jesus havia dito, que ele negaria ele 3 vezes. Jesus levado para ser juzgado e Pedro saiu para chorar profundamente, Deus, aleluia. Glória. de arrependimento. Oh Deus Santo e soberano. Pedro saiu de ali cambiado. É verdade, meu Pai. Aleluia. Sua mentalidade, sua conduta. Aleluia. Tu pode ler depois da história de Pedro, tanto nas escrituras como na tradição e onde habla de Pedro. Tu não vai ver Pedro mais negar Jesus. É verdade, Amém. meu Senhor Jesus. São João capítulo 21, do verso 15 ao verso de número 18. Depois que Jesus ressuscitou, Pedro estava pescando com mais 5 discípulos, 6 discípulos. Jesus se chegou ali na praia. É verdade. Quando Pedro barrou pela barca, já preocupado, porque era o primeiro encontro dele com Jesus depois que havia negado. Oh Deus. Jesus chamou eles para comer pães e peixes. E depois chamou Pedro para a conversa. Ele disse: Pedro, tu me amas. Amor ágape. Tu me amas com amor ágape. Porque Pedro havia dito que se ele não estava disposto a morrer com Jesus. Tu me amas com amor ágape, amor sacrificial, preparado para morrer por mim. Pedro contesta em grego no amor filia. A mim me gusta muito de ti. Tu apacenta-me os cordeiros. Aleluia. Jesus pergunta lá a segunda vez: Pedro, amas-me? O amor ágape. Tu amas-me a ponto de morrer por mim? Pedro já diz: Senhor, a mim me gusta muito de ti. Oh Deus. Jesus diz: apacenta-me as ovelhas. Tem misericórdia, Senhor. Pero quando Jesus perguntou por a terceira vez, Jesus já não perguntou no amor ágape, perguntou no amor filia. Pedro, tu te gusta de mim? Aí Pedro entristeceu. Ele não quedou triste por Jesus perguntar por a terceira vez, pero quedou triste por o tipo de pergunta que Jesus fez. Amém. Jesus, em vez de seguir perguntando no amor ágape, ele diminuiu. Oh Deus. Amor filia. Tem misericórdia. Pedro quedou triste, coração lleno de arrependimento, Amém. e digo: Senhor, tu sabes tudo. Aleluia. Tu sabes, Senhor, que a mim me gusta de ti. Glória a Deus.
Pensando, dizendo: tu sabe tudo, Senhor, não há como ocultar de ti. Tu sabe que o amor que eu tenho por ti não é suficiente para morrer por ti. É verdade, Jesus. Jesus diz no versículo 18: Pedro, quando tu eras ninho, tu barrava e cingia os sapatos, tu iba para onde queria. É verdade. Pero ahora, después de adulto, outro bacará e vai atar seus sapatos. Outro vão te levar para onde tu não queres. É verdade. E Pedro entendeu que o Senhor estava dizendo com que tipo de morte ele haveria de glorificar o Senhor. Aleluia, Deus. Pero Pedro não teve mais medo. Pedro não disse: Senhor, que isso? Não, quedou tranquilo. Aleluia. Está um arrependimento já em tu coração. Aleluia. Pero em el dia de Pentecostés, Hechos capítulo de número 12, foi lleno do Espírito Santo e foi o primeiro predicador depois do dia de Pentecostés. Aleluia. Seu primeiro sermão foram 3.000 almas que se converteram ao Senhor. Glória a Deus. Segundo a tradição, quando ele foi morto em Roma, condenado à morte de cruz, a seu pedido, digo: eu não sou digno de morrer como foi meu maestro. Oh, aleluia. Me ponga de cabeça para baixo. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. E glorificou a Cristo com sua morte, martirizado. Oh, Espírito Santo de Deus. El arrependimento segundo Deus, hermanos, cambia a história de nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Aleluia, poderoso Cristo. El arrependimento segundo Deus leva a nós outros a chorarmos e a entristecermos e angustiarmos porque ofendemos a santidade de Deus. É verdade. Entristecemos aquele que é santo, Aleluia. fiel, verdadeiro, Aleluia, Cristo. aquele que nos ama a ponto de dar seu único filho para morrer em nosso lugar. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo está aqui por intermédio da palavra para produzir esse tipo de tristeza em nós outros todas as vezes que pecarmos contra o Senhor. Aleluia, Deus. Glória. Graças, Senhor. Declama Nádias. Aleluia. Santo é o Senhor. Pessoas depois que pecam dizem: pastor, eu estou tão triste, eu estou tão mal, pastor, que tu não compreende. Eu digo: irmão, eu não compreendo, pero eu me alegro. Eu não entristeço, eu me alegro, porque a tristeza, segundo Deus, chama arrependimento. Aleluia. Graças, Senhor. Eu pequei, eu estou triste, pero estou aqui. Amém. Eu creio na misericórdia do Padre Celestial. Eu não creio. Pedro não creu. E foi perdonado por ele, Senhor. Aleluia. Graças. Agora, el trágico e triste exemplo de la tristeza segundo o mundo, vemos o personagem chamado Judas Iscariote. Judas Iscariote, ele teve experiências com Deus como tuvo os outros apóstolos. Ele estuvo entre os discípulos quando foi enviado por Jesus para echar demônios, sanar leprosos, ressuscitar mortos. E eu não tenho dúvida que ele foi usado em nome de Jesus para sanar, ressuscitar mortos, sanar paralíticos, cojos, leprosos, limpiá-los. Ele foi convencido por Satanás, como Pedro foi convencido por el diabo para negar Jesus. Ele foi convencido por el diabo para vender Jesus. O próprio Jesus em Juan, digo, capítulo 11, que de vosotros é diabo. Meu Deus. E quando perguntaram quem de nós outros, aquele que mete comigo na manha do plato. E o Senhor dijo, não foi para Judas, dijo para o diabo que estava nele, que tu tens que fazer as já. E antes de terminar a Santa Cena, Judas saiu para vender Jesus para os sacerdotes, as autoridades judaicas.
e contar para ele onde Jesus estaria com seus discípulos. E pagaram para ele um valor de um escravo, 30 moedas de prata. Capítulo de número 27 de São Mateus. A Bíblia nos ensina. Você é capítulo 26, perdão, São Lucas, capítulo número 22. Então, mientras estava Jesus allí orando em Getsemane, finalizando esse período de oração, chega Judas Iscariote com os soldados judeus do templo e também os soldados romanos. E ele dijo: aquele que eu besar é ele. Por quê? O beijo foi uma maneira de identificar quem era Jesus. Por la noite. E ele chegou bem cerca de Jesus e disse: Rabi, beijou seu rosto. E Jesus disse: amigo. Algo que me admira em Jesus, Jesus não é como muitos cristianos. Há cristianos que se há um amigo decepcionar, ele já deixa de ser amigo. E todo o secreto que ele abriu para ele o tempo todo, ele já está partindo para todo mundo. Porque ele deixou de ser amigo. Jesus não é esse tipo de amigo. Jesus abriu o coração e disse para Judas: amigo. Amigo, com um beijo tu traiciona o Hijo de Deus. Mesmo traicionado, Jesus não deixou de ser amigo de Judas. É verdade, Jesus, porque o Senhor é assim. O que Jesus estava dizendo com isso, irmãos? Amigo, mesmo me traicionando, pecando, se tu se arrepender, eu estou aqui, conte comigo. É verdade, o Senhor é bom. Nós não podemos ou não podemos contar com amigos? Amém, Jesus, sabedoria. Amém. Podemos. Oh Deus, o Senhor é tão bom. Tu pode traicionar uma pessoa, falar mal, herir ela, golpear ela. Amém. Tu pode fazer toda maldade com alguém. E se ele disser: tu sigue sendo meu amigo, pode contar com ela. É verdade. Pode volver para pedir perdão, que ele vai te perdonar. É verdade. Ele vai te perdonar. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Jesus disse para Judas Iscariote: amigo, com um beijo traiciona o Hijo de Deus. Oh Cristo poderoso. Jesus foi levado para ser juzgado, Pedro também nega e tal. Quando Judas Iscariote viu que Jesus fora condenado à morte, Oh Cristo Santo. aí o diabo levou ele ao quê? La desesperação. O que o texto diz que ele chamou de arrependimento não foi metanoia, porque não foi um cambio de mentalidade, de atitude. O que ele sentiu foi remordimento. É verdade. Há muitas pessoas que confundem arrependimento com remordimento. As pessoas que estão com remordimento também choram, também queda triste, pero a tristeza não é segundo Deus, a tristeza é segundo o mundo, é mundana. Por quê? Porque sentiu triste, chora a hora, amanhã ou o dia que tiver uma outra oportunidade, pratica o mesmo pecado. Não há nem esforço para o ir. Só não pratica o mesmo pecado se não tiver a oportunidade. Pelo momento que tem a oportunidade, é o mesmo pecado. Por quê? Porque é a tristeza segundo o mundo, não segundo Deus. A tristeza é mundana. Não há arrependimento, há remordimento. Judas Iscariote, ele estava tomado por remordimento. E ele confessou o pecado, irmãos. Ele foi as pessoas ideais para confessar pecados. Como era o costume de la lei, ele foi aos sumos sacerdotes e levou as moedas. É verdade. E disse: mira, eu traicionei, pequei contra a sangue inocente. Oh Deus Santo. O que os sacerdotes disseram?
Isso é contigo. O problema é tuyo. Meu Deus. Jesus dijo, amigo. Oh, Deus, tem misericórdia. Ele poderia buscar o amigo, não. Pero el diablo llenó tu corazón de tanta desesperación, depresión, opresión, angustias, em que ele, capítulo 27 de São Mateus, verso 13 e 4, ele saiu para quê? Ahorcar. Saiu para suicidar. Porque a tristeza era mundana. E a tristeza do mundo é para a morte, lleva a morte. Mirem rápidas palavras. A tristeza quando é para o mundo, mira como é. Há muitas pessoas na igreja que pecam e a tristeza que sente é para a tristeza do mundo. É tão verdade que em vez de demonstrar arrependimento e volver, não. Primeira coisa, já não congrego mais. Para de ir aos cultos. Essa igreja não tem amor. Estão me rusgando, estão mirando para mim de cara feia. E aí logo vê tanta coisa que não via antes. Agora vê, estão mirando de cara feia para mim, estão falando mal de mim. Eu me marco desta igreja e eu estou aqui em casa triste porque nadie veio me buscar. Eu sempre digo aos irmãos uma coisa: ovelhas perdidas temos que buscar. Porque ovelhas perdidas não sabem volver, não conhecem o caminho. Hijo pródigo não. Amém, é verdade. Hijo pródigo não se pode ir atrás de hijo pródigo. O padre não foi buscar o hijo pródigo. Por quê? Porque se fora, ele não volveria. É verdade. Quando tu vai buscar um hijo pródigo, tu chega na casa dele, onde ele está, o que ele vai ser é amado da igreja, amado da liderança, mal de todo mundo está errado, menos ele. É verdade. E ele não volta. Te humilha e não volta, porque é hijo pródigo. É hijo pródigo só não volta depois que ele há de arruinar a vida dele. E ele estiver dentro, eu não sei como se diz em espanhol, em português ele chama chiqueiro. O sítio onde ele no cedo queda comendo ali. Quadra de você. Como? Quadra. Quadra de você. Só quando ele está na quadra de los cerdos, desejando comer a carne que esse cerdo deseja, estão comendo, e essa pocilga que eles voltam. Quem entendeu, diga amém, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Enquanto não chegar a essa situação, ele o pródigo não volta. E quando ele tem dinheiro para gastar, ele nem acorda de igreja. Enquanto está sentindo prazer, ele nem acorda. Só quando tudo está acabado, arruinado, emocionalmente, familiarmente dizendo, materialmente, fisicamente, em todos os aspectos, aí que ele acorda. Pequei contra o cielo e contra meu Padre. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Amém. Aí a tristeza de Deus vem, pero quando ele está sob o controle do maligno, como Judas Iscariote, nem assim se arrepende. Ele busca o quê? Se ahorcar. Ele diz: não há mais esperança para ti. Está acabado. O evangelista São Lucas, no capítulo 1 de Hechos, verso 18, diz que ele se tirou de cabeça e ele foi partido ao meio e suas estranhas saiu para fora. Meu Deus, misericórdia. Hechos capítulo 1, verso 18. Porque a tristeza era mundana. Hoje o Espírito Santo está aqui por intermédio da gloriosa palavra de Deus. Amém. Amém. Que buscamos a ajuda do Espírito Santo e todas as vezes que falharmos, pedimos a Ele: ajuda-me Em nome de Jesus. a cambiar
minha maneira de pensar, de atuar, Amém, de Deus, é conduta. verdade, Cristo. Ajuda-me. Pablo quedou gozoso porque a tristeza da igreja de Corinto foi, segundo Deus, foi para arrependimento. E a igreja foi bendecida por el Espírito Santo. Amém. Que Deus bendiga cada um dos irmãos. Amém, Jesus. E que o Espírito Santo siga nos ajudando Em nome de Jesus. e na presença do Senhor. Amém.